No próximo capítulo da novela Mania de Você, a tensão só aumenta. Mavi encara Mércia, tentando arrancar dela a verdade sobre Molina. Mas a mulher se mantém firme, negando qualquer possibilidade de que o bandido esteja vivo. Seu olhar escorrega para os lados, denunciando que talvez a verdade seja mais sombria do que ela quer admitir. Enquanto isso, Berta surge com uma proposta inesperada para Lady. Seus olhos brilham com segundas intenções, e Lady, sempre esperta, percebe que há algo oculto nas entrelinhas. O que será que Berta está tramando agora? Do outro lado da cidade, Luma sente um calafrio na espinha. Seu coração dispara sem motivo aparente, como se um pressentimento sombrio tomasse conta dela. Ela compartilha sua angústia com Mavi. E se eles estiverem na mira de Molina? Algo dentro dela grita que o perigo está mais perto do que imaginam. E não está errada. Molina, escondido nas sombras, dá ordens diretas aos seus capangas. Mércia deve ser levada para ficar sob os cuidados de Maureta, seu aliado mais cruel. O homem não tem piedade e sabe exatamente como arrancar informações. Mércia que se prepare. Enquanto isso, Lady solta uma bomba nas mãos de Berta. Foi Isis quem mandou acabar com Henrique. A revelação pesa no ar como chumbo. O que Berta fará com essa informação explosiva? Em outra parte da cidade, Robson decide abrir o jogo com Gael. Sem rodeios, ele revela que Fátima saiu acompanhada de Naum. O que deveria ser uma simples informação cai como um raio sobre Gael, deixando-o inquieto. Afinal, Gael confia em Naum? Já na casa de Diana e Bruna, um nome começa a ser repetido com frequência: Hugo. As duas notam que Hugo tem agido de maneira estranha. Há algo nele que não se encaixa. Mas o quê? Enquanto isso, Mércia não pretende ficar de braços cruzados. Ela percebe um momento de distração do capanga de Maureta e, com mãos ágeis, pega seu celular. Com um toque rápido, envia sua localização para Luma. Luma, destemida, segue as coordenadas e chega ao cativeiro. O reencontro entre as duas é tenso, e diante da pressão da jovem, Mércia finalmente cede. Seu segredo vem à tona. Ela está ali porque escondeu o quadro de arte de Molina. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Cristiano descobre que Daniel está de partida para São Paulo e enfrenta a verdade sobre Michele e seu amor proibido. Enquanto Molina ameaça destruir tudo e Magda aparece com uma solução arriscada. O que acontece em seguida vai te surpreender e mudar o rumo de todos. Cristiano caminha pelo restaurante com a testa franzida. O salão está cheio, mas ele não presta atenção no barulho dos pratos sendo empilhados ou nas vozes misturadas dos clientes. Sua mente está em outro lugar. Ele ouviu um comentário solto no vestiário, algo sobre Daniel estar deixando a cidade. No começo achou que fosse fofoca, mas a confirmação veio mais rápido do que esperava. O engenheiro está mesmo de partida para São Paulo. Seu peito aperta. Ele sabe que Michele ainda sente algo por Daniel, mesmo que ela nunca tivesse tido coragem de admitir. O olhar perdido, a respiração pesada quando o nome do engenheiro surge em uma conversa. Tudo sempre esteve ali, bem na sua frente. Mas ele quis ignorar. Agora não dá mais. "Vocês viram o Daniel por aí?" Cristiano pergunta a um dos garçons, tentando disfarçar a tensão na voz. "Ele passou aqui há pouco, veio se despedir do pessoal", responde o colega, sem dar muita importância. O cozinheiro sente um nó no estômago. Não tem mais tempo. Ele precisa falar com Michele. Sem pensar duas vezes, empurra a porta da cozinha e segue para os fundos do restaurante. A cada passo, sua mente luta entre a dor e a necessidade de fazer o que é certo. Ele não quer perder Michele. Mas será que algum dia realmente a teve? Ao entrar em casa, ele encontra a jovem sentada no sofá, perdida em pensamentos. Os olhos dela estão baixos e os dedos brincam com a barra do vestido. O silêncio entre eles pesa como um trovão prestes a explodir. "Michele, a gente precisa conversar." A voz de Cristiano sai firme, mas carregada de algo mais profundo.
Ela ergue o olhar, desconfiada. O que foi? O Daniel tá indo embora. Michelle arregala os olhos por um segundo, mas rapidamente desvia o olhar. E daí? Ela tenta soar indiferente, mas falha miseravelmente. Cristiano solta um riso curto e amargo. Não precisa fingir comigo, Mi. Eu sei o que você sente por ele. Michelle abre a boca para protestar, mas ele ergue a mão pedindo silêncio. Não é a sua cabeça que está doendo, é o seu coração. Para de lutar contra isso. Os olhos dela brilham com algo entre a culpa e o medo. Eu não sei do que você está falando. Cristiano suspira e balança a cabeça. Eu sei que você tem um carinho enorme por mim, sei que se sente culpada por tudo que aconteceu. Mas carinho e amor não são a mesma coisa. Michelle sente o peito arder. Ela tenta argumentar, mas as palavras simplesmente não saem. Cristiano percebe a hesitação dela e não espera mais. A gente não tem tempo para essa conversa, Michelle. O Daniel tá indo embora agora. Se você deixar ele partir sem dizer o que sente, vai se arrepender pro resto da vida. Michelle prende a respiração. O coração dela bate forte. O chão parece se mover sob seus pés. Cristiano então dá um passo à frente e segura o braço da jovem com firmeza. Vem comigo. Michelle hesita por um instante, mas o olhar determinado do cozinheiro não deixa espaço para dúvidas. Ele a puxa pela mão e, sem dizer mais nada, a leva até a porta. Lá fora, a moto já está pronta. O tempo está correndo e eles precisam chegar antes que seja tarde demais. O motor da moto ronca alto enquanto Cristiano acelera pelas ruas da cidade, cortando o vento frio da noite. Michelle está agarrada à sua cintura, o coração batendo descompassado. Cada esquina que dobram, cada farol que cruzam parece empurrá-la ainda mais para a verdade que ela tentou evitar. Cristiano mantém os olhos fixos na estrada, mas sua mente ferve. Ele não imaginava que tudo terminaria assim. Durante meses, lutou contra a ideia de perder Michelle. Fingiu que não percebia os olhares dela para Daniel, as pausas longas demais sempre que o nome do engenheiro era mencionado. Agora, no entanto, não há mais espaço para negação. No meio do trajeto, ele faz uma curva brusca e estaciona a moto ao lado de uma praça vazia. O silêncio entre os dois é denso, carregado de palavras não ditas. Por que a gente parou? Michelle pergunta, deslizando da garupa e ajeitando os cabelos desgrenhados pelo vento. Cristiano desliga a moto e desce com calma, como se estivesse organizando os próprios pensamentos. Ele se vira para ela e cruza os braços. Porque eu preciso que você olhe nos meus olhos e me diga a verdade, Michelle. Ela franze a testa sem entender. Que verdade? Cristiano solta um riso abafado e balança a cabeça. Que você ama o Daniel? Michelle engole seco. Para de fugir. Ele a interrompe, a voz firme, mas sem raiva. Você acha que eu não vi? Que eu não percebi? Você não superou ele, Mi. E sabe o que é pior? Você tá prestes a deixar o cara que ama ir embora para sempre porque tem medo de admitir. O silêncio dela confirma tudo. Michelle fecha os olhos por um segundo, sentindo o peso daquelas palavras desabarem sobre seus ombros. Cristiano se aproxima, os olhos carregando uma mistura de dor e compreensão. Eu não quero que você fique comigo por pena, por culpa ou por medo. Quero que você seja feliz. E essa felicidade não tá aqui. Tá do outro lado da cidade, prestes a embarcar num helicóptero para São Paulo. Michelle abre a boca para protestar, mas ele segura suas mãos e dá um passo para trás. Não perde tempo. Se você não correr agora, pode ser tarde demais. Michelle sente uma corrente elétrica atravessar seu corpo. O que está fazendo? Por que ainda está parada aí? Cristiano pega o capacete e coloca de volta. Eu vou te levar até ele, mas você precisa decidir agora. Michelle olha para os lados, o coração disparado. Suas pernas querem se mover, mas o medo ainda a mantém presa. Cristiano sobe na moto e estende a mão. Vem, Michelle.
Antes que seja tarde demais. A hesitação dela dura um único segundo. Então, com um suspiro profundo, ela segura na mão de Cristiano e sobe na garupa. O motor ruge novamente e os dois disparam pela estrada, rasgando a noite em direção ao heliporto. O tempo está contra eles. A cada minuto que passa, Daniel está mais perto de partir. A moto corta a avenida como uma flecha, desviando dos carros que avançam sob o brilho alaranjado dos postes. O vento frio chicoteia o rosto de Michelle, mas ela mal percebe. Sua mente está em um turbilhão. O tempo parece escorrer por entre seus dedos, e cada segundo que passa se aproxima de uma decisão que pode mudar tudo. Cristiano aperta os dedos no guidão, a expressão fechada. Ele acelera, desviando com destreza dos veículos que se arrastam pelo caminho. Não há espaço para hesitação. Ele pode sentir Michelle tensa atrás dele, as mãos agarradas com força à sua jaqueta. "Segura firme, Mi! A gente tá quase lá!" Ele grita, a voz se perdendo no rugido da moto. O heliporto surge no horizonte, os holofotes brilhando contra o céu escuro. Michelle arregala os olhos ao ver um helicóptero ao longe, já ligado. As hélices girando em um redemoinho frenético. O coração dela dispara. Ele tá indo embora. Cristiano freia bruscamente ao lado do portão de acesso, a moto derrapando alguns centímetros antes de parar. Michelle salta antes mesmo que o motor se silencie, os olhos fixos na aeronave. "Corre!" Cristiano a incentiva, descendo logo atrás dela. Michelle atravessa o portão, o som das hélices ensurdecedor em seus ouvidos. Seu peito sobe e desce rapidamente enquanto ela procura por Daniel. E então, lá está ele. O engenheiro está de costas, conversando com um dos pilotos. Vestindo uma jaqueta escura, ele segura uma mala, os ombros tensos. "Daniel!" A voz dela corta o ar, carregada de desespero. Ele congela. Por um segundo, parece não acreditar no que ouviu. Lentamente se vira, os olhos encontrando os dela. O tempo para. "Michelle!" Ela corre até ele, ofegante. Seu coração martela tão forte que parece prestes a explodir. "Você não pode ir embora." As palavras saem em um sussurro, mas a emoção nelas é intensa. Daniel encara Michelle, o olhar indecifrável. "Achei que você tinha feito sua escolha." Ele diz, a voz baixa, quase resignada. Ela balança a cabeça, lágrimas brilhando nos olhos. "Eu fui covarde. Mas agora não quero mais fugir. A respiração dela falha. "Eu te amo, Daniel." O engenheiro inspira profundamente, a expressão se transformando. Antes que possa responder, um aviso do piloto ecoa pelo heliporto. "Precisamos de você a bordo agora, senhor. O momento é quebrado." Daniel olha para Michelle, depois para o helicóptero. Uma escolha precisa ser feita. E então, antes que qualquer um deles possa dizer mais alguma coisa, um barulho alto irrompe do outro lado do heliporto. Cristiano, que observava tudo à distância, franze a testa. Ele se vira rapidamente, tentando identificar a origem do som. Algo está errado. O ruído metálico ecoa pelo heliporto. Um som seco, cortante, como se algo tivesse sido derrubado ou chutado com força. Cristiano vira a cabeça no mesmo instante, os sentidos em alerta. Seu peito se contrai com uma sensação incômoda. Alguma coisa está errada. Michelle ainda está parada diante de Daniel, os olhos presos aos dele, os lábios entreabertos como se tivesse mais a dizer. Mas Daniel não escuta mais. Seu olhar se desloca por cima do ombro da mulher, franzindo a testa. "O que foi isso?" Ele pergunta, dando um passo involuntário para o lado. Cristiano cerra os punhos. Ele também quer saber. O helicóptero continua funcionando, as hélices girando como lâminas invisíveis no céu. O piloto olha impaciente para Daniel, esperando que ele decida se entra ou fica. Mas, de repente, uma silhueta se move entre as sombras do hangar. Rápida, precisa. Cristiano sente um arrepio na espinha. Seus olhos acompanham o vulto e então ele vê.
Um homem encapuzado se aproxima por trás, o brilho de algo metálico refletindo sob a luz dos postes. «Michele, sai daí!» Cristiano grita, mas é tarde demais. O estranho avança em direção a Daniel com um golpe certeiro. O engenheiro mal tem tempo de reagir antes de ser atingido na lateral do corpo, cambaleando para trás. Sua mala cai no chão com um estrondo abafado. Michele solta um grito e instintivamente tenta segurar Daniel, impedindo que ele desabe. Seu coração está disparado. «Daniel!» O agressor se afasta um passo, mas seu rosto permanece escondido pela escuridão. Ele não foge, apenas observa, como se esperasse algo. Cristiano avança, os olhos faiscando de raiva. «Quem é você, desgraçado?» Ele já está preparado para entrar em ação. Daniel pressiona o local onde foi atingido, a respiração acelerada. Não parece um golpe grave, mas foi o suficiente para atordoá-lo. Michele olha para os lados, desesperada, como se procurasse por ajuda, mas o piloto do helicóptero hesita em descer da aeronave. O tempo parece se arrastar em câmera lenta. O estranho, então, dá um passo à frente e fala pela primeira vez, sua voz baixa e carregada de irônia. «Vocês não deviam ter se metido onde não foram chamados». Michele sente o sangue gelar. Ela já ouviu essa voz antes. E é aí que tudo faz sentido. O passado que ela tentou enterrar está voltando para assombrá-la. Michele sente um arrepio percorrer sua espinha. Seu corpo congela ao reconhecer aquela voz. É um som carregado de desprezo, de ameaça, um eco sombrio de um passado que ela tentou esquecer. Daniel se endireita, ainda pressionando o lado do corpo, os olhos estreitos, analisando o agressor. Cristiano, por sua vez, já está em posição de ataque, os punhos cerrados e pronto para agir. «Quem é você? O que quer com a gente?» Cristiano rosna, dando um passo à frente. O homem solta uma risada seca, arrastada, quase divertida. Então, lentamente, levanta a cabeça, deixando um pedaço do rosto visível sob a luz pálida do heliporto. Michele sente o estômago revirar. «Não pode ser! Molina!» Ela sussurra, como se dizer o nome em voz alta pudesse torná-lo ainda mais real. Daniel arregala os olhos. Cristiano estreita o olhar, tentando lembrar de onde já ouviu esse nome antes. «Achei que ia me ignorar para sempre, Michele», Molina diz, inclinando ligeiramente a cabeça e estudando a reação da jovem. «Mas sabe como é? O passado cobra, sempre cobra. O silêncio que se instala entre eles é cortante. Michele sente as pernas fracas, mas se força a manter a postura firme. O que você quer?» Ela finalmente consegue perguntar, a voz vacilando levemente. Molina sorri de canto, um sorriso torto e cruel. «Quero o que é meu, e você sabe do que eu tô falando». Michele prende a respiração. O quadro. A peça de arte que Molina tanto procura, que Mércia escondeu e que, de alguma forma, Michele se tornou um alvo por causa disso. Daniel troca um olhar rápido com ela. Ele entende o suficiente para saber que aquilo é sério. Muito sério. Cristiano, no entanto, não é de ficar parado esperando explicações. Ele dá um passo brusco para a frente, os músculos tensos. «Você tá mexendo com a pessoa errada, cara! Se toca e dá o fora daqui!» Molina suspira, quase como se estivesse entediado. Então, estala os dedos. Quase que instantaneamente, dois capangas surgem das sombras, surgindo como espectros na penumbra do heliporto. Michele sente o coração saltar na garganta. Daniel, ainda tenso, analisa a situação, buscando uma saída. Cristiano cerra o maxilar. Agora a coisa ficou séria. E o pior de tudo? Molina ainda tem um último golpe para desferir. Algo que pode virar tudo de cabeça para baixo. O silêncio no heliporto é quebrado apenas pelo som das hélices do helicóptero, que continuam a girar em um ritmo impiedoso, como se zombassem da tensão que se espalha pelo ar. A presença de Molina e seus capangas parece ter transformado aquele espaço em um terreno de guerra. Cristiano observa tudo com uma intensidade feroz,
os olhos fixos em Molina, sem dar um passo atrás. Cuidado, Cristiano. Não é hora de herói. Michele adverte, sua voz tensa, mas cheia de um temor profundo. Ela sabe que as coisas estão prestes a piorar, muito pior do que eles podem imaginar. O sorriso torto de Molina cresce, e ele levanta a mão lentamente, dando sinal para seus homens. Não há pressa, não há necessidade de pressa. Ele sabe que tem o controle da situação. O poder está com ele. Eu avisei Michele. O que é meu, vai ser meu de novo. Molina diz, olhando diretamente nos olhos dela como se quisesse perfurar sua alma. E você? Vai me ajudar. Michele sente a garganta apertar. A última coisa que ela quer é estar nesse jogo sujo novamente, mas não tem escolha. A pressão aumenta. A pressão de um passado que ela tentava esquecer e agora retorna, mais ameaçador do que nunca. Daniel, por sua vez, mantém a postura, mas há uma sombra de incerteza em seus olhos. Ele pode até ser valente, mas está percebendo que está jogando em um campo que não conhece. Molina é perigoso, e se ele não fosse tão confiante, talvez começasse a acreditar que não tinha chance de sair de lá sem arriscar mais do que já foi arriscado. Michele, o que ele quer? Daniel pergunta, os olhos não deixando os capangas de Molina. Sua voz treme, mas ele ainda tenta manter o controle. Ele precisa saber. Ela engole em seco, o peso da verdade esmagando seus ombros. Ele quer o quadro. O que eu escondi dele. Ela admite, a voz quase inaudível, como se dizer em voz alta, fizesse aquilo ser ainda mais real. Cristiano solta uma risada nervosa, sem humor. Ele nunca imaginou que a situação pudesse se complicar tanto. Ele sabia que ela tinha algo escondido, mas nunca imaginou que fosse tão sério. Você escondeu o quadro dele? Você sabia disso e não me contou? Ele diz, a raiva pulsando em sua voz. Mas logo ele se dá conta do que acaba de dizer e em seguida se vira para Molina com um olhar ameaçador. Não importa o que você queira, Molina. Você não vai levar nada daqui. Mas o sorriso de Molina não vacila. Pelo contrário, ele se aproxima de um jeito quase relaxado, como se estivesse certo de que o que quer já é dele. Não é você quem decide isso, Cristiano. O tempo que vocês perderam tentando fazer tudo certo é só mais uma lição sobre como as coisas devem ser feitas de agora em diante. Os capangas de Molina começam a se aproximar com passos pesados e a tensão se torna palpável no ar. O jovem cozinheiro e o engenheiro agora estão em um jogo que não sabem como jogar. E no fundo, algo os avisa de que as coisas nunca mais serão as mesmas. Cristiano troca um olhar rápido com Michele, percebendo a angústia nela. Mas ele não tem tempo para se preocupar com isso agora. O quadro é só uma parte de algo muito maior, algo que está prestes a vir à tona e mudar tudo. Antes que ele possa reagir, um barulho de algo pesado sendo arrastado vem da direção do hangar, e todos se viram ao mesmo tempo, os corações acelerando. A pergunta que paira no ar é: quem mais está chegando? Mas o que eles não sabem é que esse alguém trará mais do que apenas respostas. O vento gelado sopra forte, fazendo as hélices do helicóptero uivarem como se quisessem alertar todos ao redor. O clima tenso e cortante é interrompido apenas pelos passos apressados dos capangas de Molina, que avançam em direção a Cristiano e Michele. Os olhos de Michele estão fixos no chão, como se ela tentasse desaparecer ali. Como se fugir para dentro da terra fosse uma opção viável. Mas ela sabe que não há mais para onde correr. Ela sente a garganta seca, o coração batendo descompassado, enquanto as palavras de Molina ainda ressoam em sua mente. Cristiano, no entanto, não se deixa abalar. Seus olhos ardem com a intensidade de uma tempestade prestes a eclodir. Ele não vai deixar que Molina saia dali com o que quer. Não mais. Ele já fez concessões demais. Michele, vamos! Ele grita, puxando o braço dela com força, tentando tirar os dois da linha de fogo. A angústia na voz dele é clara, mas a determinação brilha mais forte do que qualquer medo. Michele hesita.
seus pés grudados no chão, mas o toque de Cristiano, firme e decidido, arranca-a do transe. Ela olha para ele, os olhos marejados de lágrimas, mas sem uma palavra para dizer. A dor em seu coração é uma ferida aberta, mas a urgência da situação exige que ela se mova. Eu não posso deixar ele levar o quadro Cristiano. Ela balbucia, a voz falha, quase inaudível. Isso não pode acontecer. Cristiano, sem perder tempo, olha para o helicóptero que aguarda distante, esperando que o engenheiro embarque para São Paulo. Ele sabe que, se o pior acontecer, aquele helicóptero será o último lugar seguro para eles. Mas o que ele não esperava, o que ninguém esperava, é que outra figura surgisse das sombras, interrompendo o caos já estabelecido. Cristiano, Michele. A voz é suave, mas cheia de urgência. Quando ele se vira, o rosto de Magda aparece, pálida e assustada, mas determinada. Ela já sabe o que está em jogo, e sabe que tem que agir rápido. Eu vim para ajudar. Cristiano a observa com uma expressão desconfiada, mas o alívio, mesmo que mínimo, invade seu peito. O que você pode fazer, Magda? Ele pergunta, sem esconder a desesperança. Eu sei o que você está enfrentando. Molina não vai ficar por aqui muito tempo. Mas vocês têm que sair agora, ou ele vai acabar com tudo. Magda segura o braço de Cristiano e o puxa, apontando na direção de um dos cantos do hangar. Tem uma saída pelos fundos. Precisamos nos apressar. Michele dá um último olhar para Molina, seu rosto cheio de culpa. Ela não consegue acreditar no que está acontecendo, como se estivesse presa em um pesadelo que ela mesma ajudou a criar. Eu preciso resolver isso. Não posso fugir, Cristiano. Não posso. Ela tenta resistir, mas o olhar de Cristiano é implacável. Não é hora de heroísmo, Michele. Você vai me seguir, e vai ser agora. Ele pega a mão dela, quase com urgência, e começa a puxá-la. Mas ao fundo, o helicóptero começa a fazer um barulho diferente, e as lâmpadas ao redor piscam, como se o destino estivesse prestes a mudar mais uma vez. É agora! Magda grita, percebendo o que está prestes a acontecer. Ela já sabia que Molina não iria deixar isso barato. A corrida pela sobrevivência começa a se intensificar. Enquanto eles correm na direção da saída, o som de algo pesado se arrastando pelo chão é ouvido. E Cristiano tem certeza de que, por mais que eles tentem, o perigo nunca os deixará em paz. O que quer que aconteça a seguir, ninguém poderá evitar. Berta pensou que estava no controle, mas Lady joga sujo e a coloca diante de uma escolha impossível: sacrificar um inocente ou encarar as consequências. Enquanto a tensão cresce, um som misterioso ecoa pelo corredor. Alguém se aproxima e tudo pode mudar num piscar de olhos. O que acontece em seguida vai te surpreender. Lady tamborila os dedos na mesa de madeira escura, o olhar fixo na pilha de dinheiro amassado que conseguiu de Isis. O brilho do abajur ilumina seu rosto, projetando sombras afiadas nas paredes do pequeno apartamento onde se esconde. Há algo de predatório em seus olhos, um brilho febril, inquieto. Ela não está satisfeita. Nunca está. A cada dia que passa, sua fonte de renda se torna mais frágil. Isis, que sempre serviu como um cofre ambulante, agora começa a fraquejar. A milionária Berta está farejando os rastros da chantagem, e Lady sente que o castelo que construiu com mentiras e manipulação está prestes a ruir. O peso da incerteza a sufoca. Nós não vamos durar muito, Lady. Berta é esperta demais. A voz de Isis ecoa na mente dela como um aviso amargo. Lady cerra os dentes. Isis sempre foi útil, mas está começando a se tornar um problema. Medrosa, fraca. Mas Lady sabe o que precisa ser feito. Ela se recosta na poltrona de couro desgastado e observa a cidade através da janela suja. As luzes piscam no horizonte, um lembrete de que o mundo pertence a quem tem coragem de agarrá-lo. Ela aperta os lábios, e então, como se estivesse selando um pacto,
murmura para si mesma. Chegou a hora de dar o golpe final. A ideia se forma em sua mente com a precisão de um mestre de xadrez planejando seu cheque-mate. Se Berta descobrir tudo, ela perde a sua fonte de dinheiro. E se não houver mais Berta para descobrir, a resposta é simples, fria, definitiva: sequestrar Berta. Lady sente um arrepio de excitação subir pela espinha. Ela vê tudo se desenrolando como um espetáculo calculado, os homens certos, o local perfeito, o momento ideal. Nada pode dar errado. Com uma calma assustadora, ela pega o celular e disca um número que não deveria existir. Do outro lado da linha, uma voz rouca atende. Precisamos falar, tenho um trabalho para você. O plano começa a ganhar forma. E enquanto Lady traça cada detalhe, do outro lado da cidade, Berta segue sua rotina sem saber que sua vida está prestes a mudar para sempre. A noite avança sobre a cidade como um manto denso e implacável. No luxuoso restaurante onde Berta janta, o tilintar dos talheres e o murmúrio discreto dos clientes criam um ambiente de sofisticação, mas há algo à espreita. Algo sombrio, oculto sob a normalidade daquela noite. Berta, impecável em um vestido vinho que realça sua postura elegante, saboreia um gole de vinho tinto enquanto conversa com um empresário influente. O sorriso dela exala confiança, mas os olhos denunciam que há algo inquietando sua mente. Isis tem agido estranha nos últimos dias e Berta sente o cheiro da mentira no ar. Eu sei quando alguém está escondendo algo de mim. As palavras saem como uma promessa silenciosa, enquanto ela repousa a taça sobre a mesa. Mas antes que possa refletir mais sobre o assunto, o garçom se aproxima, um bilhete dobrado entre os dedos. Com licença, senhora Berta, isso chegou para a senhora agora há pouco. Ela franze a testa, pegando o pedaço de papel com curiosidade. Seus olhos deslizam pelas palavras rabiscadas apressadamente. Se quiser a verdade, me encontre na saída dos fundos. Agora, sozinha. O coração de Berta aperta em desconfiança. Ela deveria ignorar. Deveria rasgar o bilhete e seguir com seu jantar. Mas algo dentro dela grita para que vá. Talvez seja seu instinto afiado ou apenas a ânsia de desmascarar Isis de uma vez por todas. Respirando fundo, ela se levanta com a elegância de quem está acostumada a comandar o mundo ao seu redor. Preciso resolver algo. Não demoro. Sem pressa aparente, ela caminha pelo restaurante, seus saltos ecoando pelo piso de mármore. Assim que alcança a saída dos fundos, a porta range ao ser empurrada, revelando um beco estreito e úmido. O cheiro de fumaça e as luzes fracas dos postes tornam o lugar ainda mais sinistro. Quem está aí? O silêncio responde primeiro. Depois passos, rápidos, determinados. Antes que Berta tenha tempo de reagir, mãos fortes agarram seus braços, puxando-a para dentro da escuridão. Um pano embebido em clorofórmio cobre sua boca e seu corpo entra em um frenesi de luta. As pernas tentam chutar, as mãos arranham o ar, mas a força da substância invade seus sentidos como uma onda pesada e sufocante. Segura ela direito, idiota! Uma voz masculina rosna. Os olhos de Berta piscam, cada vez mais pesados. O mundo gira, escorrega. Sua visão turva capta um carro preto parado na entrada do beco. E então, o breu. O motor ronca, desaparecendo na escuridão da noite. No banco de trás, Berta está inconsciente, refém de um plano que ainda nem imagina. Longe dali, Lady recebe uma ligação curta e certeira. Tá feito! Os lábios dela se curvam em um sorriso venenoso. Agora, o jogo está em suas mãos. Mas se Berta pensa que esse é o fundo do poço, mal sabe que o pior ainda está por vir. O cheiro de mofo e ferrugem impregna o ar, tornando o simples ato de respirar uma tortura. A escuridão do cômodo é quase absoluta.
quebrada apenas por um fio de luz que escapa pelas frestas de uma janela trancada. O silêncio, por sua vez, é interrompido pelo som ritmado de gotas caindo de algum cano vazando. No chão frio e áspero, Berta desperta. O corpo dói como se tivesse sido atropelado, a cabeça lateja em um ritmo cruel. Seu primeiro instinto é se mover, mas logo percebe o peso das amarras em seus pulsos e tornozelos. Cordas grossas prendem seus movimentos, mordendo sua pele com brutalidade. Mas que inferno! Ela murmura, a voz rouca, como se tivesse passado dias sem falar. Aos poucos, a névoa da inconsciência se dissipa e a memória retorna com o impacto de um soco. O restaurante, o bilhete, o beco, o pano sobre sua boca. Um arrepio involuntário percorre sua espinha. O som metálico de uma chave girando na fechadura a faz prender a respiração. A porta se abre rangendo, e a luz crua do corredor invade o cômodo, cegando seus olhos por um instante. Uma silhueta feminina surge contra a luz. Salto alto, perfume forte, um sorriso venenoso desenhado nos lábios. Ora, ora, a poderosa Berta, reduzida a isso. A voz aveludada preenche o ambiente como um veneno derramado lentamente. Berta ergue o queixo, apesar da posição desfavorável. Quem diabos está por trás disso? Lady avança alguns passos, cruzando os braços, como se estivesse apreciando a cena diante dela. Pense um pouco, querida. Quem mais teria coragem para algo assim? Os olhos de Berta brilham em fúria. Isis. Só pode ser Isis. Mas por quê? O que ela ganha com isso? Se acha que vou implorar, está perdendo seu tempo. Lady solta uma risada curta, debochada. Implorar? Berta, eu quero muito mais do que isso de você. Ela se abaixa, ficando na altura do rosto de Berta e sussurra. E acredite, sua dor está só começando. O salto ecoa pelo chão de cimento enquanto Lady se afasta, deixando um silêncio carregado de promessas sombrias. Do lado de fora, um celular vibra. Lady atende, um sorriso satisfeito nos lábios. Sim, ela já está onde deveria estar. E agora? Do outro lado da linha, a voz de Isis responde, fria como gelo. Agora, nós a fazemos pagar por tudo. A porta do cativeiro se escancara de repente, batendo contra a parede com um estrondo seco. Berta ergue a cabeça num reflexo, os olhos semicerrados pela luz que invade o espaço escuro e abafado. Lady retorna, mas desta vez não está sozinha. 2 homens de semblante pétreo a acompanham, suas sombras projetadas no chão de cimento. O estômago de Berta se revira, mas ela se recusa a demonstrar medo. Espero que tenha dormido bem, querida. Lady diz com falsa doçura, inclinando-se levemente para encará-la. Porque hoje será um dia inesquecível. Berta solta uma risada seca. Se acha que vai me quebrar com um teatrinho barato, vai precisar tentar mais forte. Lady sorri, mas os olhos brilham com pura malícia. Ela estala os dedos e um dos capangas dá um passo à frente puxando um canivete do bolso. A lâmina reluz sob a luz fraca e a respiração de Berta se acelera por um segundo. Um único segundo. Ela engole o receio e mantém a expressão fria. Vamos ver se você ainda terá essa audácia quando terminarmos aqui. O capanga se ajoelha ao lado dela, segurando sua mão com força. O canivete desliza suavemente sobre a palma, não cortando, apenas pressionando, ameaçando. A lâmina gélida é um prenúncio do que está por vir. Quer saber o que dói mais do que um corte, Berta? Lady murmura, deslizando um dedo pela própria clavícula, como se estivesse saboreando cada segundo. A antecipação. Berta sente os músculos do braço tensionarem contra as amarras. Seu coração martela contra o peito, mas ela se recusa a desviar o olhar. Você fala demais, Lady. Já percebeu isso? A provocação faz Lady estreitar os olhos, mas um sorriso enviesado logo volta a surgir em seus lábios. E você confia demais na própria resistência,
Vamos ver até onde isso vai. A lâmina desce, desta vez pressionando com mais força. Um leve ardor surge na pele de Berta. Não é um corte profundo, apenas um risco fino que arde como fogo. Um aviso, um primeiro passo para algo muito pior. Lady inclina a cabeça, satisfeita. Acho que podemos aumentar a intensidade, mas antes, quero que alguém muito especial veja isso. Ela saca o celular do bolso, disca um número e leva o aparelho ao ouvido. Já estamos prontas. Traga ele. Do outro lado da linha, uma voz masculina responde. Está feito. Ele já está a caminho. Berta arregala os olhos. Ele? A palavra ecoa na sua mente como um trovão distante, carregada de significados sombrios. Lady desliga o telefone, ajeita o cabelo e dá um passo para trás. Acho que você vai gostar dessa surpresa. O silêncio que se segue é esmagador. E então, passos ecoam no corredor do cativeiro, pesados, determinados. E Berta sente um arrepio percorrer sua espinha ao perceber quem está chegando. Os passos ecoam pelo corredor estreito, um som ritmado, cada vez mais próximo. Berta mantém a respiração sob controle, mas seu peito sobe e desce com força, antecipando o que está por vir. Lady cruza os braços, um sorriso discreto brincando nos lábios, enquanto observa a porta com a paciência de um caçador, esperando a presa cair na armadilha. A maçaneta gira. A porta se abre devagar, rangendo como se saboreasse o suspense do momento. Então, ele entra. Berta arregala os olhos. O choque atravessa seu corpo como uma corrente elétrica. Não pode ser! Ela sussurra, a voz rouca de incredulidade. O homem à sua frente está magro, os cabelos desgrenhados, a barba cobrindo seu rosto outrora impecável. Mas aqueles olhos, olhos que ela conhece tão bem. Surpresa! Lady bate palmas suavemente, saboreando a cena. Eu disse que o dia seria inesquecível. Berta engole em seco, tentando encontrar as palavras, mas elas se recusam a sair. Berta! A voz dele é um fio de lamento, um pedido silencioso que carrega meses, talvez anos, de dor. Ela cerra os punhos, o coração martelando com força dentro do peito. A última vez que viu aquele homem, ele não era uma sombra do que está agora. A última vez que ouviu aquela voz, ela carregava um tom de firmeza, não desespero. Lady caminha até ele e desliza os dedos pelo ombro do homem como quem exibe um troféu. Ele sentiu sua falta, sabia? Murmura, inclinando a cabeça para o lado. Passou tanto tempo esperando esse reencontro. Berta se recusa a demonstrar emoção, mas algo dentro dela se rompe. O que você fez com ele? Sua voz sai baixa, carregada de fúria contida. Lady dá de ombros, fingindo inocência. Nada que ele já não tivesse feito a si mesmo. O homem abaixa a cabeça, os ombros tensos, mas não diz nada. E isso dói mais do que qualquer palavra. Lady sorri, satisfeita com o efeito de sua revelação. Agora que as apresentações acabaram, acho que podemos começar de verdade. Ela estala os dedos e os capangas se movem. O verdadeiro jogo está prestes a começar. A tensão no ar é espessa como fumaça. O silêncio que se instala na sala não é de paz, mas de guerra prestes a explodir. Lady desliza os dedos pela gola do vestido impecável, os olhos brilhando de prazer enquanto observa Berta e o homem diante dela. Ela adora o caos e sabe que está no comando dele. Agora que estamos todos acomodados. Sua voz é suave, mas cortante como uma lâmina afiada. Que tal brincarmos um pouco? Berta estreita os olhos. O sangue ferve. Cada músculo do seu corpo grita para agir. Mas ela sabe que precisa entender o jogo antes de fazer qualquer movimento. Que diabos você quer, Lady? Lady solta uma risada baixa e melódica. Tão previsível, sempre indo direto ao ponto. Ela caminha em círculos como uma predadora avaliando suas presas. Seus capangas permanecem imóveis, mas atentos, prontos para agir a qualquer sinal.
O homem, ainda de cabeça baixa, finalmente ergue os olhos para Berta. Eles dizem muito mais do que qualquer palavra poderia. Lady bate palmas, estalando a língua. O jogo é simples, minha querida. Seus olhos cintilam. Você tem escolhas a fazer. E como você bem sabe, cada escolha tem uma consequência. Berta não se move. Lady faz um gesto com a mão e um dos capangas avança, segurando algo enrolado em um pano escuro. Com um movimento calculado, ele revela o que estava escondido, uma faca de lâmina longa e reluzente. Que tal começarmos com uma decisão básica? Lady inclina a cabeça, quase como se estivesse se divertindo. Ou ele, ela aponta para o homem, ou alguém lá fora. Mas alguém vai pagar um preço hoje, Berta. A sala parece encolher ao redor dela. O coração de Berta bate forte, mas seu rosto permanece impassível. Escolha. Lady sussurra, um sorriso se formando lentamente em seus lábios. O tempo parece se arrastar, cada segundo pesando como chumbo. E então, antes que Berta possa responder, um som inesperado ecoa pelo corredor. Passos, firmes, apressados. Alguém está vindo. O sumiço de Iberê deixa Mavi inquieto. Mas a verdade, por trás desse desaparecimento, é mais sombria do que ele imagina. Investigando o caso, ele descobre uma conexão explosiva entre Julius Ayer e Molina. Dois homens que, na verdade, são um só. Quando Mavi recebe um vídeo que muda tudo, ele percebe que está prestes a enfrentar o inimaginável. E o que acontece em seguida vai te surpreender. Mavi anda de um lado para o outro, inquieto. O telefone já foi discado dezenas de vezes, mas Iberê não atende. No começo, ele achou que o ex-porteiro estivesse apenas evitando contato, talvez por alguma razão banal. Mas agora, o silêncio grita mais alto que qualquer justificativa plausível. Isso tá estranho. Muito estranho. Murmura para si mesmo, os dedos tamborilando na mesa. A cada minuto que passa, a sensação de que algo terrível aconteceu se intensifica. O sumiço de Iberê não é um simples desencontro. Ele desapareceu logo depois de ter recebido uma bolada de dinheiro. E dinheiro, Mavi bem sabe, pode ser tanto uma bênção quanto uma sentença de morte. Decidido a seguir seus instintos, ele liga para Naum. O pai atende no terceiro toque. Iberê não atende o celular. Você sabe de alguma coisa? A resposta de Naum vem carregada de hesitação. Mavi, eu fui na casa dele hoje. Tá tudo lá, roupas, malas, não pode ter viajado. O silêncio pesa entre os dois. O que antes era uma preocupação vaga se transforma em um alerta vermelho. Como assim? Ele sumiu? Mavi franze a testa, sentindo o sangue gelar. Parece que sim. E tem mais. Lorena recebeu um recado. Disseram que ele viajou a trabalho. Mavi solta uma risada irônica. Iberê nunca me falou nada sobre viagem nenhuma. Desde quando ele trabalha para alguém além de mim? A resposta não vem. Apenas o som abafado da respiração de Naum do outro lado da linha. Mavi fecha os olhos por um segundo, tentando organizar os pensamentos. Algo não bate. Tudo está acontecendo rápido demais. Ele caminha até a janela, observando a cidade lá fora. Milhares de luzes piscam, carros deslizam pelas avenidas. Pessoas seguem suas vidas como se nada tivesse mudado. Mas para ele, tudo mudou. Iberê pode estar em perigo. Ou pior, o telefone vibra em sua mão, interrompendo seus pensamentos. Ele olha para a tela. É Naum de novo. Tem mais uma coisa que você precisa saber. A voz do pai soa tensa. Mavi segura a respiração, sentindo o estômago revirar. Algo diz que o pior ainda está por vir. Mavi atravessa a calçada com passos rápidos, o coração martelando no peito. O vento frio da noite chicoteia seu rosto, mas ele mal sente. Naum o espera na esquina, de braços cruzados, o olhar carregado de preocupação. Fala logo, pai. O que foi?
Mavi dispara, sem paciência para rodeios. Naum dá uma última olhada ao redor, como se temesse que alguém os estivesse ouvindo. E então diz em voz baixa: eu entrei na casa do Iberê. Ou melhor, no que sobrou dela. Cara, tava tudo limpo. Não tinha uma peça de roupa, uma mala, nada. Como se ele nunca tivesse morado ali. Mavi sente um arrepio subir pela espinha. Ele já esperava algo ruim, mas isso? Isso não faz sentido. Mas e os móveis? Os objetos dele? Iberê não é do tipo que some sem deixar rastro. Naum balança a cabeça. Tudo intacto. Sofá, geladeira, TV, mas sem um único vestígio pessoal. E tem mais. Lorena me mostrou a mensagem que recebeu. Ele puxa o celular do bolso e entrega a Mavi. Na tela, uma mensagem curta e impessoal. Precisei viajar a trabalho. Volto em breve. Mavi aperta os olhos, sentindo um nó apertar em sua garganta. Isso tá errado. Iberê nunca mandaria uma mensagem assim. Ele nem tem esse jeito seco. Naum concorda. Exato. Sem apelido para Lorena. Sem um detalhe, nada. Parece que alguém escreveu isso por ele. Mavi passa a mão pelos cabelos, tentando pensar. Cada peça dessa história parece mais desconectada do que a anterior. Primeiro, o dinheiro. Depois, o sumiço. Agora, uma casa vazia e uma mensagem suspeita. Algo fede. E muito. De repente, um pensamento inquietante surge. Ele lembra da última conversa que teve com Iberê, antes de tudo isso começar. O ex-porteiro parecia nervoso, como se estivesse escondendo algo. E então, como um soco no estômago, a memória vem nítida. A missão na Suíça. Julius Zayer. O grupo Ayer. Mavi fecha os olhos por um segundo, sentindo a adrenalina correr pelas veias. Naum, e se tudo isso tiver a ver com a viagem que Iberê fez para mim? Naum ergue uma sobrancelha intrigado. Que viagem? Mavi respira fundo. Eu mandei Iberê para a Suíça há um tempo. Ele precisava descobrir algo sobre um tal de Julius Zayer. Naum arregala os olhos, sentindo que aquela conversa está prestes a tomar um rumo ainda mais sombrio. Mavi estaciona o carro de qualquer jeito e sai apressado, batendo a porta sem olhar para trás. Seu peito sobe e desce, a respiração acelerada. Ele precisa encontrar respostas. E precisa agora. Naum já o espera na portaria do prédio. Braços cruzados, olhar carregado de urgência. Assim que Mavi se aproxima, ele não perde tempo. Então, você mandou o Iberê para a Suíça? A voz de Naum sai quase num sussurro. Mavi assente, os olhos fixos no chão por um instante, antes de encará-lo de novo. Foi uma missão. Eu precisava que ele descobrisse algo sobre Julius Zayer, o dono do grupo Ayer. Ele estava metido com o Albacoa, e eu tinha que entender como. Iberê voltou dizendo que não encontrou nada relevante. Ele aperta os punhos. Mas agora eu tô começando a achar que ele mentiu. Naum solta uma risada incrédula. E você acha que ele morreu por isso? Mavi fecha os olhos por um segundo. Ele não quer pensar nessa possibilidade, mas tudo aponta para um desfecho que ele se recusa a aceitar. Eu não sei, mas tá na cara que essa história é maior do que a gente imagina. Ele respira fundo e começa a andar pelo saguão do prédio, a mente girando em possibilidades. A viagem de Iberê, o sumiço, a casa vazia, a mensagem estranha. E agora, uma possível conexão com Julius Zayer. Você percebe o que isso significa, né? Naum caminha ao lado dele, apreensivo. Se Iberê descobriu algo importante e tentaram calar ele, Mavi, você pode estar na mira também. Mavi para abruptamente. As palavras de Naum batendo fundo. Mas ele não tem tempo para sentir medo. Ele precisa agir. Ele pega o celular do bolso e procura um contato. Os dedos deslizam rápidos pela tela,
até encontrarem um nome: Luma. Ele aperta o botão de chamada. A linha toca 3 vezes antes da voz dela surgir do outro lado. Mavi, aconteceu alguma coisa? Luma, preciso te ver agora. É sobre o Iberê. Do outro lado da linha, o silêncio se arrasta por 1 segundo a mais do que o normal. Eu tenho algo para te mostrar. Vem para casa. Mavi sente um calafrio percorrer sua espinha. Ele não sabe o que Luma tem em mãos, mas tem certeza de uma coisa. Aquilo pode mudar tudo. Mavi acelera o carro pelas ruas mal iluminadas, os dedos apertando o volante com força. O peito sobe e desce rápido, tomado por uma mistura de ansiedade e temor. O que Luma tem a mostrar pode ser a peça que falta nesse quebra-cabeça. E no fundo, ele teme a imagem que está prestes a se formar. Ele estaciona em frente ao prédio dela e salta do carro sem nem se preocupar em trancá-lo. O porteiro reconhece seu semblante urgente e nem questiona, apenas acena com a cabeça enquanto Mavi avança pelo saguão. Cada passo no elevador parece um século. Quando a porta se abre no andar de Luma, ele já está à sua frente, segurando a maçaneta da porta entre os dedos trêmulos. Entra rápido, ela sussurra, puxando-o para dentro antes de trancar a porta atrás de si. Mavi encara Luma. Seus olhos estão arregalados, a respiração curta. O que foi? O que você descobriu? Ela não responde de imediato. Apenas pega o celular e, sem dizer nada, dá play em um vídeo. Na tela, a imagem tremida mostra uma sala ampla, móveis luxuosos e uma estante repleta de porta-retratos. Iberê está filmando de forma discreta, a câmera captando os detalhes do ambiente. Ele se aproxima de um dos quadros e foca na foto dentro dele. Mavi estreita os olhos tentando entender o que está vendo. A princípio, nada parece extraordinário, até que ele percebe o rosto na imagem. O ar escapa de seus pulmões. Não, isso não pode ser verdade. Luma pausa o vídeo e olha para ele. Você reconhece essa pessoa, não reconhece? O coração de Mavi martela como um tambor dentro do peito. Na foto Molina, o homem que, até então, achava estar morto. Eles são a mesma pessoa. Luma sussurra, completando o pensamento dele. Mavi sente o chão sumir sob seus pés. Tudo faz sentido agora. O desaparecimento de Iberê, a viagem para a Suíça, a falta de respostas. Iberê encontrou algo grande demais. Grande o suficiente para custar sua vida. Ele passa as mãos pelo rosto, tentando processar tudo. Mas não há tempo para isso. Não agora. Luma morde o lábio, hesitante. Tem mais uma coisa, Mavi. Ele levanta o olhar para ela, já esperando o pior. Molina achou que tinha vencido, mas o pesadelo dele está só começando. Volney, Rudá e Iberê, dados como mortos, ressurgem das sombras para destruir o homem que quase os levou ao fim. Traições, vingança e um acerto de contas implacável. O que acontece em seguida vai te deixar sem fôlego. Volney atravessa o corredor do aeroporto com passos firmes, a mala de couro em uma mão e um celular descartável na outra. Seu olhar oculto atrás de óculos escuros está fixo no portão de embarque. Dentro de minutos ele estará fora do país, longe do caos que Molina impôs à sua vida. Mas ele não foge. Não. Ele recua estrategicamente para contra-atacar. Do outro lado da cidade, Molina sorri satisfeito, girando um copo de uísque nas mãos. "Menos um na jogada!" murmura, convencido de que Volney está morto. O vilão sequer desconfia que sua suposta vítima está embarcando para a Rússia com um plano que reescreverá o destino de todos: a falsa morte. Volney aterrissa em Moscou, onde uma nova identidade o aguarda. Ele agora é um fantasma, um jogador nas sombras. Nos dias seguintes, a operação ganha forma. De um apartamento discreto, Volney rastreia os passos de Molina, monitorando cada movimento seu. Tudo está sendo documentado. Subornos, traições, execuções a mando do vilão. "Você não tem ideia do que está por vir, Molina", murmura para si mesmo, os olhos fixos na tela do laptop, onde imagens das câmeras de segurança mostram o criminoso agindo com a arrogância
de quem se julga intocável. O primeiro contato com Rudá. Uma noite fria cai sobre Moscou quando Volney decide dar o próximo passo. Ele pega um telefone seguro e digita um número. Do outro lado da linha, a respiração de Rudá vem carregada de surpresa e desconfiança. Volney? Mas você morreu. Não fui o único a enganar a morte, Rudá. Se você quiser se vingar, me escute com atenção. Tenho um plano, e você é peça fundamental nele. O silêncio se alonga. Depois a resposta. Diga o que preciso fazer. A primeira peça se move. Horas depois, um jato particular decola de um aeroporto discreto, levando um passageiro cujo nome sequer consta no manifesto oficial. Rudá está a caminho da Rússia. Enquanto isso, Molina segue sua rotina criminosa, inconsciente da tempestade que se forma contra ele. Mas essa é apenas a primeira peça do tabuleiro, porque Iberê ainda está desaparecido. O vento cortante de Moscou açoita o rosto de Rudá enquanto ele desce da aeronave particular que o trouxe para a Rússia. Seu coração martela no peito. Ele ainda não acredita que está vivo. Ou melhor, que todos pensam que ele está morto. O táxi preto estacionado à sua frente tem os vidros escurecidos e assim que ele entra, encontra Volney à sua espera. O homem, vestido impecavelmente com um sobretudo longo, ergue o olhar e sorri de canto. Então, como é morrer e voltar? Rudá solta uma risada seca, deslizando a língua pelos lábios ressecados. Confuso, estranho, mas pelo que vejo você já está bem acostumado. Volney dá uma tragada lenta no cigarro e sopra a fumaça para o lado, seus olhos carregados de estratégia. O jogo só começou. Agora precisamos de Iberê. Enquanto isso, em algum lugar do Brasil, Iberê está enclausurado. Ele ainda não entende como sobreviveu. A última coisa que lembra é o desespero, a sensação da morte iminente, os pulmões queimando. Molina foi meticuloso, ou ao menos achou que fosse. Mas no último segundo, homens desconhecidos o puxaram do abismo e o lançaram no anonimato. Agora ele está ali, confinado em um apartamento seguro, sem contato com o mundo exterior. Ele anda de um lado para o outro, os punhos cerrados. Isso não pode estar certo. Por que ainda estou vivo? E quem está por trás disso? A resposta chega naquela noite, com um telefonema inesperado. O celular descartável vibra sobre a mesa. Iberê encara a tela por um instante antes de atender. Iberê, a voz rouca de Volney preenche o silêncio. Está na hora de você saber toda a verdade. Iberê fecha os olhos por um segundo, absorvendo a enxurrada de sentimentos. Depois, abre um sorriso carregado de amargura. Então me diga, como a gente vai acabar com o Molina? Volney não perde tempo. Na manhã seguinte, Iberê é retirado de seu cativeiro por homens que trabalham para ele. Eles atravessam a cidade sem levantar suspeitas, embarcam em um jatinho discreto e antes que Iberê perceba, o Brasil já ficou para trás. Quando a porta do avião se abre em Moscou, Volney e Rudá estão lá, esperando. Iberê desce os degraus lentamente, olhando para os dois como se visse fantasmas. Ele para diante deles, passa a mão pelos cabelos e solta um riso incrédulo. Eu sabia que isso ainda não tinha acabado. Rudá dá um passo à frente e coloca a mão no ombro dele. E não acabou mesmo. Só está começando. Os três entram no carro que os aguarda na pista. Do lado de fora, a neve cai pesada, como um prenúncio do que está por vir. Dentro do veículo, Volney abre um laptop e gira a tela para os dois verem. Na imagem, Molina aparece em uma chamada de vídeo, despreocupado, alheio ao pesadelo que se aproxima. Volney aponta para a tela e diz com um brilho feroz no olhar: Senhores, bem-vindos à guerra. Molina cruza o salão luxuoso de sua mansão como um rei que acredita ter o mundo a seus pés. Ele gira um copo de uísque entre os dedos e observa a cidade pela parede de vidro. Do alto, São Paulo brilha como um império particular, e ele é o imperador. Está feito? Ele pergunta sem olhar para trás.
Um de seus capangas, um sujeito corpulento de olhos frios, faz um leve aceno com a cabeça. Todos mortos. Rudá, Iberê, Volney, não sobrou ninguém. Molina sorri, satisfeito. Ótimo. Agora, sem obstáculos, posso expandir meus negócios como planejei. Ele dá um gole no uísque e respira fundo, sentindo-se intocável. Mas do outro lado do mundo, 3 homens que ele julgava mortos estão prestes a puxar os fios do seu destino. Em um prédio discreto de Moscou, Volney observa uma parede repleta de telas, onde câmeras de segurança capturam os movimentos de Molina em tempo real. Ele dá um meio sorriso e bate de leve o dedo no queixo. Ele realmente acredita que venceu. Iberê cruza os braços, observando a imagem com olhos afiados. Essa arrogância vai ser a queda dele. Rudá, sentado ao lado, tamborila os dedos na mesa. Vamos agir logo ou vamos ficar assistindo? Volney inclina-se para a frente e digita algo no teclado. Em segundos, a tela exibe uma conta bancária, uma das muitas que Molina usa para lavar dinheiro. Com um clique, os números começam a despencar. Primeiro vamos mostrar a ele que o castelo não é tão forte quanto parece. No Brasil, Molina recebe uma notificação no celular. Ele franze a testa e destrava a tela. Quando vê a mensagem de sua corretora, seu sangue gela. Transferência não autorizada. Conta zerada. Que porra é essa? Sua voz ecoa pelo salão. Ele pressiona um número na descagem rápida e espera impaciente. Eu quero uma explicação agora. Do outro lado da linha, a voz nervosa de seu financeiro responde. Não sabemos. Foi um ataque. O dinheiro sumiu. Molina sente o coração martelar. Não pode ser. Quem está por trás disso? Uma nova mensagem surge na tela do celular. Apenas uma frase, simples e cortante, que faz o copo de uísque tremer em sua mão. Mortos não falam, mas podem cobrar. Molina sente um calafrio subir pela espinha. Ele aperta os olhos, a mente girando em busca de uma explicação racional. Não, isso é um truque. Eles estão mortos. Eu os matei. Mas a guerra apenas começou, porque Volney, Rudá e Iberê ainda não mostraram sua cartada final. O telefone de Molina vibra incessantemente sobre a mesa. Ele caminha de um lado para o outro no escritório, a mandíbula travada, os olhos faiscando de fúria. Desde que recebeu aquela maldita mensagem, mortos não falam, mas podem cobrar. Sua vida virou um inferno. Contas bloqueadas, fornecedores sumindo, informantes desaparecendo. Algo está fora do controle. Ele aperta o botão para atender. Do outro lado, a voz desesperada de Mércia, sua parceira no crime, explode no viva voz. Molina! O que diabos está acontecendo? A polícia está na minha cola. Recebi uma intimação hoje cedo. Alguém está entregando tudo. Molina fecha os olhos e respira fundo. Ele aperta o copo de uísque na mão, como se pudesse esmagar a situação. Mantenha a calma. Ninguém tem provas contra nós. E se tiverem? Mércia rebate, a voz trêmula. Isso começou depois da morte de Volney, Rudá e Iberê. E se eles não estiverem mortos? Molina solta uma risada seca, mas um nó aperta sua garganta. Não seja ridícula, eu os vi morrer. O que Molina não sabe é que, naquele exato momento, Volney, Rudá e Iberê estão a poucos quilômetros dali. Eles acabaram de pousar no Brasil e agora atravessam a cidade em um carro blindado a caminho do esconderijo de Molina. No banco do passageiro, Rudá desliza os dedos sobre a tela de um tablet, analisando documentos. Molina está cercado. Todos os negócios dele foram expostos. É questão de tempo até que ele comece a correr. Iberê sorri de canto. Então é bom que a gente esteja esperando quando ele correr. Volney inclina-se para frente, a voz firme e controlada. Não vamos só esperar. Vamos fechar todas as saídas. Ele não vai ter para onde fugir. Horas depois, a noite cai sobre São Paulo. Molina e Mércia estão reunidos em um galpão afastado, cercados por seguranças. O local, que antes servia como ponto de encontro para transações ilegais,
Agora é um bunker improvisado. Mércia anda de um lado para o outro, roendo as unhas. Temos que sumir daqui. Molina, sentado em uma cadeira de madeira, massageia as têmporas. Não podemos desaparecer assim. Precisamos de dinheiro, contatos, um plano. Antes que possa continuar, as luzes piscam. Depois, apagam-se de vez. O galpão mergulha na escuridão. Molina se levanta num pulo. O que diabos? Bom! A porta de aço explode para dentro com um estrondo ensurdecedor. A fumaça se espalha e, em meio a ela, 3 silhuetas emergem. Volney avança primeiro, com Rudá e Iberê ao seu lado. Ele ergue uma arma e aponta diretamente para Molina. Surpresa! Molina arregala os olhos, o rosto pálido como cera. Vocês... não. Podem estar aqui. Volney sorri de canto. Ah, mas... estamos... Mércia engasga com o próprio fôlego. Aterrorizada, ela dá um passo para trás, as mãos tremendo. Lá fora, sirenes começam a ecoar. A polícia está chegando. E Molina e Mércia não têm mais para onde correr. A poeira da explosão ainda dança no ar quando Molina, acuado, dá um passo para trás, as mãos trêmulas erguidas. Seu olhar salta entre Volney, Rudá e Iberê, como se buscasse uma saída invisível. O suor escorre por sua testa. O peito sobe e desce em respirações ofegantes. Isso é um erro? Sua voz sai falha, quase um sussurro. Podemos conversar. Eu posso pagar. Volney inclina a cabeça, estudando-o como um predador que finalmente encurralou sua presa. Pagar? Ele ri. Uma risada seca e sem humor. Você acha que isso é sobre dinheiro? Iberê avança, cerrando os punhos. Você tentou nos matar. Achou que tinha vencido. Mas adivinha? O jogo virou. Mércia, tremendo, dos pés à cabeça, se encolhe contra a parede, os olhos arregalados. Eu só fiz o que precisava para sobreviver. Rudá encara a mulher com um olhar frio. E agora vai ter que sobreviver atrás das grades. O silêncio é quebrado pelo som distante das sirenes. Molina percebe que o tempo está acabando. Seu olhar se fixa em uma pistola caída a poucos metros perto da mesa destruída pela explosão. Um lampejo de desespero cruza seu rosto. Ele não pensa 2 vezes. Se joga no chão, estica o braço e agarra a arma. Mas antes que consiga levantá-la... Bang! O tiro ecoa pelo galpão. Molina solta um grito abafado e cai de lado, a pistola escorregando de sua mão. O sangue começa a se espalhar pela perna, onde a bala de Volney acertou. Eu avisei para não tentar nada. Volney diz, abaixando a arma com calma. Molina geme, segurando a perna ferida. Vocês não podem me entregar. Eu tenho contatos. Eu vou sair dessa. Rudá se abaixa ao lado dele, sussurrando no tom mais gélido possível. Não dessa vez. Luzes vermelhas e azuis começam a piscar do lado de fora. A polícia invade o galpão com armas em punho. Gritos ecoando pelo espaço. Mércia se encolhe ainda mais, o rosto banhado em lágrimas. Acabou, Mércia, diz Iberê, enquanto os policiais se aproximam e começam a algemá-la. Molina, incapaz de fugir, é erguido por 2 oficiais, a perna sangrando. Ele se debate, o desespero evidente. Eu mandei nesse jogo por anos. Vocês não podem fazer isso comigo. Volney apenas sorri, guardando a arma no coldre. E agora você perdeu. Molina e Mércia são levados, seus gritos se perdendo na noite. O cheiro de pólvora e fumaça ainda preenche o ar. Mas pela primeira vez, a cidade parece respirar aliviada. Mas há algo que Rudá precisa fazer antes que a poeira baixe completamente. Ele atravessa a cidade em um carro escuro, o coração batendo mais forte a cada rua que deixa para trás. Até que finalmente para diante de uma casa conhecida. Viola. Ele desce, encara a porta por um momento e então toca a campainha. A porta se abre devagar. Viola surge, os olhos arregalados, a respiração presa. Rudá! O tempo parece congelar. E então,
Uma lágrima escorre pelo rosto dela.